A paz do Senhor Jesus, queridos, amados do Senhor. Mais uma vez, um privilégio, né? Você sabia que você é uma pessoa privilegiada? Alguém queria estar no seu lugar, no meu lugar, e não estão? Já imaginou o planeta com mais de 8 bilhões de seres humanos? O Brasil tem 202 milhões de brasileiros. A população do Brasil, 202 milhões. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses. A Índia tem 1 bilhão, quase 1 bilhão e 400 milhões de indianos. Os dois países mais populosos do planeta é a China e a Índia. E o Brasil tem 202 milhões de brasileiros. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te dá uma oportunidade para você conhecê-lo. É importante. Olha só que privilégio. As pessoas estão nas drogas, estão nas religiões, estão dominadas. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E você foi liberto. Você foi liberto, hoje você é livre. Então, é momento de agradecimento. Eu tenho falado com Deus, e a minha fala com Deus, a minha conversa, tenho conversado muito com Deus. O que eu converso com Deus é agradecimento. O que eu era, o que eu fui, o que eu sou hoje. Eu sou grato a Deus, porque Ele me deu uma família, 3 filhos abençoados, me deu um lar para morar, me dá saúde, me dá condição para me trabalhar e trazer o pão de cada dia para casa. Poder pagar minhas contas, né? Não ficar na mão de agiota, não se embaraçar com as coisas dessa vida. É um privilégio, né? Então eu tenho falado com Deus. A minha conversa com Deus é voltar ao primeiro amor. Precisamos fazer essa correção em nossa vida. Você que é um cristão, volte ao primeiro amor. Conversa com Deus. A minha conversa é voltar à prática do primeiro amor. Aquele crente aceso, eloquente, animado, aquele crente que era pontual, tinha responsabilidade, chegava cedo na igreja, orava, era amante da palavra de Deus. Então eu tenho conversado com Deus. E a minha conversa é voltar ao primeiro amor. Eu lembro-me que eu trabalhava lá na cidade, na Avenida Almirante Barroso, e eu levava muitos folhetos. Quando chegava na Central do Brasil, eu entregava os folhetos e falava de Jesus. Jesus é bom, maravilhoso. E hoje, o crente vai ficando velho, desgastado, e fica na sua zona de conforto, não faz mais nada. Muitos crentes que pregavam o evangelho, hoje vão na igreja e são assistentes, assistem o culto, não adoram, não. Chega de qualquer maneira, chega atrasado, inadmissível, né? Você que mora na jurisdição próxima à sua congregação e a reunião começa às 7 horas, você chega às 8 horas da noite, 7h30, não ora, não chega antes do culto, não tem aquele momento de oração, aquele preparo, né? Aquele que vai dirigir o culto, não faz oração,
né? Não tira ali um período de oração antes de começar a reunião. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Então eu tenho conversado com Deus. E a minha conversa é melhorar as minhas obras, melhorar meus caminhos. Eu preciso. É individual. Você precisa ter mais tempo para Deus. Temos tempo para tudo. Tempo para trabalhar, né? Tempo para passear, tempo para ficar diante de uma televisão. Sabe quantas horas? 2, 3 horas da manhã. Tem pessoas que viram à noite assistindo televisão. Tem pessoas que entram no quarto e fica com o celular e fica ali horas e horas. E às vezes 2 horas para prestar um culto de adoração a Deus é pesado, é cansativo, né? Muitos não querem. Então hoje o meu pedido a Deus, tenho conversado com Deus. E a minha conversa é voltar ao primeiro amor. Voltar aquele crente. Né? Crente não fica velho fisicamente, mas interiormente ele é novo, ele é renovado, ele vive uma novidade de vida. E nesse momento Opa, bom dia. Helenice Francisco. minha esposa. Bom? Tá entregando? Só entregar. Tá bom. Tá tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Então Deus. tá certo. Tá bom. Fica com Deus. Tá. Desculpe interromper aqui, mas houve o pessoal da clínica da família, os agentes de saúde, né? Vou entregar aqui o documento. Mas vamos aqui voltar. Então, eu e você precisamos melhorar. Como você está servindo a Deus? Servindo a Deus de qualquer maneira? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Todo dia, quando você acorda, você precisa conversar com Deus. Conversa com Deus, agradece. E a minha conversa sempre é agradecimento. Pela noite de sono, por mais uma oportunidade que Ele nos dá. E precisamos conversar mais com Deus. Né? Conversamos com tantas pessoas e precisamos tirar aquele momento sério, importante, para conversar com Deus. Hoje meu assunto, para não ter muita delonga, sem mais delonga, é sobre filhos, sobre o tamanho do amor de Deus para conosco. Está aqui em primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, o amor de Deus declarado e provado na filiação. O amor de Deus declarado e provado na filiação. Hoje nós somos filhos de Deus. O amor de Deus declarado e provado na filiação. Olha aqui a primeira expressão de João dando ensinamento. Veja com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso é que o mundo não nos conhece, porque não conhece Deus. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos.
Versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem conheceu. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Olha só. Parece um pouco pesado, não parece? Ser chamado filho do diabo. Quem pratica a justiça é chamado filho de Deus, e quem não pratica a justiça é filho do diabo. E quem comete pecado, ou seja, quem vive na prática do pecado, é filho do diabo. E quem vive na prática da santidade é filho de Deus. E aqui a expressão, no primeiro versículo do capítulo 3, veja quão grande amor nos tem dado o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso é que o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Quando fala a expressão o mundo não conhece Ele, porque o mundo se escandaliza quando vê uma pessoa liberta. Já imaginou? O mundo vê um homossexual liberto, uma prostituta liberta, um traficante liberto, um bruxo, um satanista liberto, um mágico, um bêbado, um morador de rua, aquele que vivia na Cracolândia, ele é liberto. Esse é o amor de Deus. Deus te escolheu, nos escolheu para sermos filho dele, gerado. Deus apenas criou criatura. Agora nos deu um privilégio de sermos filho dele, gerado pela semente da palavra de Deus. Esse é o amor de Deus. Veja com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Em você tem o Espírito Santo. A semente, que é a palavra de Deus, permanece em você. Por isso que o filho, por exemplo, quem é filho de Deus, ele tem prazer em conversar com Deus todos os dias. Quem é filho tem prazer em ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus. Quem é filho tem prazer em ir no templo adorá-lo. Quem é filho tem prazer em servi-lo. Esse é o prazer de quem é filho de Deus, quem foi gerado. Agora o mundo não nos conhece porque não conhece Deus. Como é que o mundo vai conhecer você? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus,
não nos ouvem. Ou seja, aquele que é filho de Deus, que pertence à família de Deus, ouve-nos. E aquele que não pertence à família de Deus, não nos ouve. Ou seja, para ele não manifesta interesse nenhum em ouvir a palavra de Deus, nem ir na igreja. Quando você insiste em convidar uma pessoa para a igreja e ela não quer de jeito nenhum, não adianta você insistir. Ela não é filha de Deus. Quando você convida uma pessoa para vir na igreja e ela vem, ela é filha de Deus. Ela está sendo preparada pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que traz as pessoas. Né? A igreja é apenas um instrumento. Um instrumento para trazer pessoas para a igreja. Assim como alguém nos evangelizou, entregou um folheto, orou por nós. E hoje você está na igreja porque você foi escolhido. Tá? Deus usou um instrumento dele, um filho dele, porque sabendo que você é filho também. Então, por isso que o importante do ID, você entregar um folheto da palavra de Deus para alguém, né? Você se fazer fraco para ganhar aquelas pessoas, né? Você não pode ser aquele crente salgado. Você tem que ter equilíbrio, fazer amizade, tentar conquistar as pessoas. Jesus era comunicativo. Jesus tinha a essência da comunicação. Jesus conversava. Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus não julgava ninguém. Jesus pregava a palavra de Deus, ele ensinava. As pessoas que ouviam a palavra de Deus aprendiam, porque era ensinamento prático. E aqui João está ensinando a igreja de Éfeso. Vede com grande caridade nos tem dado Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Somos privilegiados. Tem pessoas ali, escrava. Eu era escravo, você era escravo. Hoje você é um privilegiado. Você é filho de Deus, porque hoje você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Conheceu Jesus. Jesus desfez as obras do diabo que estava sobre sua vida. Jesus veio para desmanchar, desfazer, acabar com a obra do diabo. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. Você estava numa prisão. Você era um prisioneiro do diabo. Quando uma pessoa fuma, ela é prisioneira do diabo. Quando a pessoa bebe, prisioneira do diabo. Quando a pessoa canta música mundana, prisioneira do diabo. Quando a pessoa gosta de uma feitiçaria, bruxaria, prisioneira do diabo. Quando a pessoa é presa numa religião, prisioneira do diabo. Quando a pessoa ela vive na prática da homossexualidade, prisioneira do diabo. Quando você é lésbica e gosta de outra mulher, você é prisioneira do diabo. Quando você está fazendo ali aquele despacho no cemitério, na cachoeira, na Mata Virgem, uma encruzilhada, você é uma prisioneira do diabo, um prisioneiro do diabo. Você é escravo, você é preso. O diabo está te enganando. E Deus aqui está dizendo que nós, vede com grande caridade e amor, nos tem se concedido o Pai, de sermos filhos de Deus. Por isso que o mundo nos odeia, nos persegue, porque não conhece Deus. A expressão não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus. No versículo de número 2, amados, agora somos filhos de Deus, olha só, e ainda não é manifesto, ou revelado, mostrado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar,
quando ele aparecer, está falando da volta de Jesus. Seremos semelhante quem? A ele. A ele quem? Jesus. Porque assim como é, o veremos. Está falando de arrebatamento, está falando da ressurreição, está falando da mudança desse corpo físico para ser um corpo espiritual. Esse corpo aqui é mortal. Ele vai se revestir da imortalidade. Esse corpo aqui é corruptível. O que é corruptível? É cheio de pecado, a nossa natureza. Ele vai se revestir da incorruptibilidade. Para se parecer com ele, você tem que ser transformado. E nós só vamos ter acesso a Jesus como ele é quando houver a ressurreição. Jesus vai ressuscitar aqueles que dormiram nele, servos, filhos. Não perca a esperança. Vamos lá. Isso é um estudo da palavra. Hein? Versículo 3. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como é que você se purifica? Se você tem a esperança de subir ao céu, você é filho de Deus, você se purifica como? Aqui, na palavra. Quando você está lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, você está se purificando. Quando você está orando, conversando com Deus, está se purificando. Então, quando você está jejuando, você está se purificando. Quando você está se afastando de más companhia, ambiente promíscuo, ambiente que não traz o nome do Senhor Jesus. Já imaginou você dizer que está se purificando no evento onde tem cachaça, onde tem pagode, onde tem mulheres, onde tem lascívia, onde tem prostituição, onde tem bebedice, as pessoas se embriagam, as pessoas se drogam. A pessoa no baile funk, qual a purificação que ele tem? Nenhuma. Ali, ao invés de purificar, ali vai sujar você. Você é um servo de Deus. Agora, para aquele que é filho de Deus, que tem a esperança, sabe que Jesus vai voltar para te buscar? Então purifica uma vida de santidade. Qualquer que nele tenha essa esperança, se purificar, se limpar a si mesmo, purifica a si mesmo, como também ele é puro. No versículo 4, qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é uma iniquidade. O que é uma pessoa iníqua? É o que comete maldade. Iniquidade é pecado. Iniquidade é conjunto de maldade. A nossa natureza é pecaminosa. Eu sou pecador, você é pecador, e quem nos protege, quem nos guarda do pecado é o Espírito Santo. Ninguém larga a bebida por si só. Ninguém larga o cigarro de maconha, a cocaína, o K9, a pedra de crack. Ninguém sai do crime. Ninguém sai das mãos do diabo sozinho, por si só. Precisa de alguém poderoso, que enxerga aquilo que você não enxerga. Porque o meu inimigo, o seu inimigo, ele é invisível, ele é espírito. Espírito não tem carne, não tem osso. O espírito, ele é espírito. Então nós somos corpo físico. Nós não enxergamos o espírito. Nós sentimos influências malignas, um arrepio, sensação ruim. Isso é a presença má. Então, quem comete pecado, comete iniquidade. O que é pecado? É transgressão da lei, transgressão dos mandamentos. Quando você está cobiçando uma mulher, está cometendo pecado. Quando você está roubando, está cometendo pecado. Quando você está adulterando, está cometendo pecado. Quando você não honra seu pai e sua mãe, está cometendo pecado.
Quando você cobiça a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, os bens do seu próximo, está cometendo pecado. Quando você diz falso testemunho, é o caluniador, aquele que calunia, inventa o que a pessoa não fez, isso é uma calúnia. Você está cometendo pecado. Quando você está dobrado diante de uma imagem de escultura, você está cometendo pecado. Quando você está numa religião, onde não invoca o nome do Senhor, você está cometendo pecado. E isso é pecado. Vamos lá. Estudo da palavra. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou, ou seja, ele veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então, Jesus veio para tirar os nossos pecados. Jesus veio morrer para quem estava morto. Eu e você somos criatura de Deus. Antes de aceitar a Jesus, para Deus, eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. Então ele vivo veio para morrer, para nos dar vida. Hoje eu estou vivo para Deus porque Jesus morreu e ressuscitou. Enquanto você estiver aí do outro lado, sem Cristo, quer andar com as suas pernas, fazer o que você quer na sua cabeça, para Deus você é um morto, é um cadáver ambulante. Você apenas está vivendo uma vida terrena. Fisicamente você está vivo, mas espiritualmente, para Deus, você é morto. Você só passa a viver em Jesus Cristo. Ele é o Espírito vivificador que dá vida. Olha aqui. Versículo 7. 6. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Por quê? Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Por exemplo, eu aceitei Jesus. Tá? Vamos aqui. Vamos dizer que eu ainda bebo cerveja, fumo cigarro, falo palavrão, faço coisas erradas. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Então vamos dizer, eu aceitei Jesus. Eu só posso ficar livre do pecado se eu permanecer em Jesus. O negócio não é só aceitar Jesus, é permanecer, é ficar, seguir Jesus. O mais difícil é permanecer, ter a resistência de permanecer. E aí que é o segredo, permanecer. Não adianta você dizer que é um servo de Deus, mas fala palavrão, fala piada, fica na roda dos escarnecedores, cobiça a mulher dos outros, vive aí embaraçado, fazendo sociedade com julgo desigual, comprando e não pagando, dando mau testemunho. Quem está em Jesus permanece. Quem peca não viu nem o conheceu. Então, se você tem prazer no pecado, você ainda não é filho de Deus. Você é a criação de Deus. E está correndo o risco de ser filho do diabo. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que é praticar a justiça? É fazer o bem. Respeitar direitos. Já imaginou? Eu sou um patrão. Meu empregado trabalhou para mim. Eu tenho que pagar o salário dele. Não tem que pagar? Pagar o salário dele. Se eu mandar ele embora, demiti-lo, eu tenho que fazer o quê? Fazer justiça. Tem que pagar os direitos dele.
liberar os direitos de todos eles. E isso é fazer justiça. Você não pode aceitar suborno. É inegociável. Falando para quem é servo de Deus. E tem as características de um salvo, de um filho de Deus. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha aqui, no versículo de número 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, onde começou o pecado do diabo? Lá no céu, o pecado de rebelião. Ele peca desde o começo, desde o início, desde o começo. Depois fez Eva pecar. Então, a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo. Ou seja, está fazendo as obras do diabo. As obras do diabo é o quê? Fazer o homem matar, roubar, destruir. Então, quando a pessoa vive na prática do pecado, é do diabo. Se você é do diabo, você tem as características do seu pai. O diabo é seu pai. Ele induz você a beber, a fumar, a adulterar, falar palavrão, assaltar, fazer feminicídio, odiar as pessoas, ser avarento, não ter afeto natural, não ter amor ao próximo, não ter empatia. O diabo, o alvo do diabo é trazer desgraça, destruição, fazer as pessoas chorarem, fazer as pessoas se desesperarem, cometer suicídio. O alvo do diabo é prender as pessoas numa religião. A maior mentira do diabo é a religião. Tem uma religião católica, se você analisar, o que tem no catolicismo? Tem vela, tem água, tem escultura. É uma feitiçaria disfarçada. É uma macumba disfarçada. Como é que você vai, por exemplo, ministrar uma missa de corpo presente? Missa de 7º dia. No confessionário, você confessar seu pecado, o padre. Qual é o poder que o padre tem de perdoar seus pecados? Eu posso perdoar uma ofensa, uma coisa que aconteceu e eu distanciei de outra pessoa, eu posso me reconciliar, pedir perdão, não vai acontecer mais. Isso é uma ofensa, um desentendimento. Agora, pecado, você confessar pecado para o homem, eu pequei contra a minha mulher, então vou pedir perdão para o padre. O padre vai me perdoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus falou, se eu quiser falar com ele, eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo com ele. Então, cuidado com a mentira do diabo. A religião é a maior mentira do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, a semente é essa aqui, genuína, é a palavra. Qualquer que comete pecado é do diabo. Agora, se você é um servo de Deus, você não vai pecar mais, porque a semente de Deus permanece em você. Finalizando, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, nisto é mostrado quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Agradeça a Deus. Você é um privilegiado porque você é filho de Deus. A caridade de Deus te alcançou. O amor de Deus te alcançou. Valorize. Não abra mão. Não abre mão dos seus princípios. Tá bom? E um lembrete. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.